Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, boa noite, bem-vindos. Castorino, o som está em produção, né? Bem-vindos todos a esta noite tão esperada no duplo sentido. Esperada hoje pela significância da transmutação dos lugares e dos valores que permanecem na transmutação iguais, mas também pelo trânsito infernal que vivemos esses dias. Antes de começarmos, e hoje é um dia muito especial, um dia de festa, eu pediria, no entanto, porque a vida é cheia de surpresas, de contornos, idas e vindas, onde tudo se mistura, que nós, muito respeitosamente, respeitássemos 1 minuto de silêncio pelas vítimas da chuva, porque não foi um incidente ou algo corriqueiro, e pelos 80 tiros produzidos contra um cidadão. Eu pediria que nós, por 1 minuto, respeitássemos o silêncio. Hoje é um dia de grande celebração e, de modo especial, eu gostaria de me dirigir de modo intenso à nossa queridíssima Invelise e também à Renata. Hoje é um dia muito particular de ambas, que por uma vizinhança de apelos, de espírito e de fraternidade mostram, de fato, que essa casa é uma casa de proximidades em que a presença não se dilui, ela se acrescenta nesse espírito de memória, memória viva e nos desafios que aí estão e se colocam diante de nossa vida intensa. Saúdo às autoridades presentes, senhor Cônsul-Geral da Espanha, Luís Prado de Covarrubias, Contra-Almirante Renato Rangel Ferreira, professor Sérgio Saleitão, secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Dr. Rodrigo Neves, prefeito da cidade de Niterói, Dr. Enio Lins, secretário de Estado de Comunicação de Alagoas, representando o governador de Alagoas, Dr. Renan Filho, Dr. Paulo Poeta, secretário de Cultura de Alagoas, Dr. Alberto Rostan Laverly, presidente da Academia Alagoana de Letras, e a senhora Luísa Ponte, secretária de Comunicação da Casa Civil do Rio de Janeiro. Caros amigos, nomeio, nesse momento, a comissão que irá introduzir o novo acadêmico, Carlos Diegues, e a comissão é constituída assim: acadêmico Marcos Vinícius Vilaça, acadêmico Cícero Sandrone, acadêmico Domício Proenza Filho. Por gentileza... Muito bem-vindo, queridíssimo Carlos Diegues. Antes de passar a palavra ao acadêmico eleito, eu gostaria de chamar à mesa o doutor... Momento que a vista hoje está um pouco cansada, né? O presidente da Academia de Letras de Alagoas. Estava. Isso acostuma nas posses, assim, a nominata, ela vai para um lado. Não está aqui o presidente? Ah, muito obrigado, senhor presidente. Por gentileza. É o momento, então, queridíssimo Carlos Diegues, de se dirigir agora à tribuna, onde já o discurso o aguarda, e ouvirmos as suas palavras
de grande alegria e de grande calor. Está ouvindo? Excelentíssimo senhor presidente da Academia, doutor Marco Lucchesi, presidente da Academia Alagoana de Letras, muito obrigado por estar aqui. Demais membros da mesa, caros colegas da Academia, senhoras e senhores. Ao longo do tempo, tentei escrever sobre várias coisas para começar esse meu discurso de posse. Mas, ocupando a gloriosa cadeira número 7 da Egrégia Academia Brasileira de Letras, não consigo iniciá-lo sem lembrar o lugar comum da citação mais conhecida de nosso fundador, o grande Machado de Assis. Essa é a glória que fica, eleva, honra e consola. Confesso que meu desejo seria o de, depois da citação, me quedar chorando alto de felicidade e assim encerrar a cerimônia. Mas não se preocupem. Não tenho o direito de fazer isso, não vou estragar a festa. Devo, ao contrário, permanecer firme e tentar explicar às senhoras e aos senhores o que representa para mim chegar até aqui. A cadeira 7, como qualquer outra da academia, não é propriedade de nenhuma atividade. Não é porque foi ocupada por um dos maiores cineastas de nossa história que ela passa a ser um privilégio do cinema brasileiro. Na academia, com toda a justiça e bom senso, poeta não precisa ser sucedido por poeta, romancista por romancista, nem cineasta por cineasta. As virtudes de uma candidatura devem ser outras, o que, aliás, reforça o meu orgulho por estar aqui. Desde meus primeiros curta-metragens amadores, todo jornalista que se aproximava de mim fazia sempre uma primeira e pouco original pergunta: quando e por que você se interessou por cinema? Nas primeiras entrevistas, me sentia desconfiado de que talvez não tivesse mesmo cara de cineasta. Uma atividade que eu não devia ter muito direito de exercer por falta de confiança da parte de quem provavelmente entendia do assunto, os jornalistas especializados. Até que descobri que a pergunta era feita a todos aqueles que, como eu, haviam se encantado com o cinema, ou já o praticavam há algum tempo, mesmo que pouco. Aquela pergunta, compreendi logo, estava sempre grávida de uma observação que, talvez por gentileza, não aparecia com clareza nas entrevistas. Querer fazer cinema no Brasil era uma doidice que nunca poderia dar certo. Como, aliás, minha mãe também achava. A pergunta dos jornalistas me obrigou a procurar, no fundo de minha memória, as experiências mais antigas que teriam feito nascer em mim esse amor pelo cinema. Um amor que, como todo amor, talvez fosse mesmo inexplicável. Vou repetir aqui o que de mais paleolítico me ocorreu e que já contei com mais detalhes em um dos meus livros. Eu devia ter uns 5 anos de idade quando fui pela primeira vez ao cinema, em Maceió, terra natal de minha família, tanto materna quanto paterna. Quem me levou foi uma tia, prima de meu pai, que, sozinha no mundo, morava conosco. O acesso à sala de exibição do cinema, na Rua do Comércio, se dava por uma porta lateral bem próxima à tela, de modo que, ao entrar, logo perdi o ar. Fiquei sufocado diante da luminosidade intensa daquelas gigantescas imagens prateadas, fora de proporção em relação ao mundo real à minha volta. No quadrilátero brilhante e sem cor, as pessoas se vestiam como no passado e praticavam lentos gestos elegantes, como se fosse uma coreografia anticarnavalesca. Um pouco como em Vão Terrível, a obra-prima de Sergei Eisenstein, que só vi muito tempo depois. Mas, por anacronismo, é impossível que se tratasse desse filme. O fato é que, naquele dia, me dei conta de que o mundo antigamente deve ter sido mesmo preto e branco, e que se falava uma outra língua que não era a minha. Diante daquela luz toda, devo ter ficado imóvel por um tempo excessivo, porque minha tia me puxou com força pelo braço na direção das poltronas, temendo que escapasse a seus cuidados. Para evitar qualquer travessura do sobrinho,
Ela apontou para a parede iluminada e me ameaçou. Não bote a mão na tela, menino, que sua mão fica lá, presa pelo resto da vida. Como os repórteres ficavam em silêncio depois de me ouvir contar essa história, eu tinha vergonha de destrinchá-la. Vergonha de usar o óbvio e paupérrimo lirismo de que minha mão havia de fato ficado presa na tela, para sempre. Bem mais tarde, acabei encontrando, num texto de Gilles Deleuze sobre Marcel Proust, escrito em 1964, o que eu pensava e queria dizer sobre aquele dia. A propósito de Em Busca do Tempo Perdido, Deleuze afirmava que, aspas, o essencial não é lembrar-se, mas aprender. Aprendi tanto naquela primeira sessão alagoana de cinema, como voltei a aprender muito mais, uns 10 anos depois, por volta dos 15 de idade. Foi quando me inscrevi na UBS, União Brasileira de Estudantes Secundários, para participar da campanha da entidade pela liberação de um filme nacional interditado pelo chefe de polícia da então capital do país, para onde minha família havia se mudado. Entre outros delitos, a autoridade policial acusava o filme proibido de mentir, para prejudicar o prestígio turístico da cidade, pois o calor no Rio de Janeiro, segundo ele, nunca havia chegado a 40 graus, como dizia o seu título. O filme se chamava justamente Rio 40 Graus, e seu diretor era Nelson Pereira dos Santos, jovem cineasta que se tornava um mito para todos nós, gente libertária e progressista de toda espécie. Cerca de um ano depois, vi pela primeira vez Rio 40 Graus, na semana de seu lançamento para o público. O chefe de polícia o havia liberado com uma interdição até 18 anos. Ninguém sabia dizer por quê, acho que nem ele. Tive, portanto, que praticar uma ilegalidade para ver o filme que ajudara a liberar e tornar visível. Comprei a boa vontade de um bilheteiro boa praça, que já conhecia de outras operações, quando ia ver no mesmo cinema comédias italianas de belas estrelas e pouco pudor. Toda boa arte fala sempre do estado do mundo, através de uma dramaturgia conveniente a seu tempo e lugar. Essa é a base fundadora de toda a criação humana, desde que o homem inventou a civilização, enterrando seus mortos, orando a seus deuses, fabricando sua comida e bolando seu modo de amar. Desde a infância do ser humano no planeta, a dramaturgia existe para atender à nossa necessidade de contar histórias e as ir aperfeiçoando. Existe para dizermos uns aos outros como vemos o que está diante de nós, e mesmo o que não está diante de nós, sendo visível apenas a parte mais simples e provavelmente a menos interessante do real. Os gregos foram os primeiros a dar um formato à dramaturgia que, ao longo da história, foi sendo adaptada às novas realidades, sofrendo mudanças radicais das arenas de Atenas às carroças da comédia dell'arte, do palco italiano à tela do cinema, da televisão à internet. Rio 40 Graus foi o nosso primeiro passo nessa direção, a revelação de tudo que o cinema brasileiro podia ser e ainda não era. A emoção com que o vimos não se resume a sentimentos nobres diante de histórias humanamente comoventes e socialmente revoltantes, entre personagens que conhecíamos muito bem e com os quais podíamos cruzar na rua assim que saíssemos do cinema. Aquela era a emoção de ver nascer uma arte revolucionária, com a qual sonhávamos tanto, sem saber como seria. Não era mais suficiente amar o cinema. A partir de agora, tínhamos o dever de praticá-lo em busca da mesma energia, do mesmo humanismo, do mesmo original esplendor de Rio 40 Graus. Não preciso explicar, portanto, o que significa para mim ocupar a cadeira que foi de Nelson Pereira dos Santos nessa academia. Às vezes, penso até que pode ter sido uma ousadia desavergonhada de minha parte ter me candidatado a ela. E peço licença para acrescentar que mexe também com meu coração e minha excitação pensar que era esse mesmo número 7, o que vimos às costas de um dos maiores gênios barrocos de nossa história, o incomensurável Garrincha. A relevância da cadeira número 7 começa com seu patrono, o poeta Castro Alves, escolhido pelo seu fundador, o jornalista, abolicionista e republicano Antônio Valentim da Costa Magalhães, autor do romance Flor de Sangue, destaque do romantismo nacional, publicado em 1897, o ano de fundação da Academia. Segundo Euclides da Cunha, que o sucedeu, o polêmico, corajoso e perseguido Valentim Magalhães, abre aspas, foi a figura mais representativa de sua fecunda geração, fecha aspas.
De acordo com o mestre Afrânio Peixoto, outro eminente ocupante da mesma cadeira, nosso patrono, Antônio Frederico de Castro Alves, foi o maior poeta brasileiro de todos os gêneros. Assim como Gofredo da Silva Telles Júnior, professor da USP, ainda ia mais longe, em enquete de 2007, onde ele considerava Castro Alves o maior brasileiro de todos os tempos. De toda maneira, de meninos na escola, a adultos em batalhas públicas pela liberdade, nos habituamos à poesia exaltante do poeta baiano, recitando trechos do Navio Negreiro, como os inesquecíveis versos que repito aqui. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. E mais à frente, na mesma estrofe, antes que houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Castro Alves era também o poeta do amor, dos enamorados eufóricos e dos solitários abandonados. Ouçam esses versos do poema Mocidade e Morte, cuja epígrafe tomara de Dante Alighieri, um dos momentos mais pessimistas da história da poesia ocidental. Lasciate ogni speranza, voi que entrate. Ou, numa tradição livre, esquecei toda esperança, vós que entrais. Oh, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma dejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. Uma poesia em que a música das palavras de cada decassílabo é tão essencial quanto o que cada verso quer nos dizer, como em muito da moderna poesia imagética recente. Em 1907, em conferência na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, Euclides da Cunha diria que foi Castro Alves, aspas, quem nos ensinou metáfora, o estiramento das hipérboles, o vulcanismo da imagem e todos os exageros da palavra espelharem impulsividade e desencadeamento de paixões que são essencialmente nativas. Somos uma raça em ser. Estamos ainda na instabilidade característica das combinações incompletas. Fecha aspas. E mais adiante, na mesma conferência. Penso que seremos em breve uma componente nova entre as forças cansadas da humanidade. A praça é do povo, como o céu é do condor. Assim decretara, como sabe de cor todo brasileiro que se preza, o poeta dos escravos, o intelectual romântico que militava a favor dos necessitados e dos desprotegidos. Castro Alves, abre aspas, era o modelo a ser seguido, como haveria de declarar Nelson Pereira dos Santos, explicando sua geração engajada. Glauber Rocha, outro que nos faz tanta falta, realizador de Deus e o Diabo na Terra do Sol, costumava se identificar com Castro Alves pelo rumo de sua vida, em consonância com sua obra. Igualmente nascido num dia 14 de março, na mesma Bahia do poeta, Glauber nos anunciava desde cedo que, como ele, morreria aos 24 anos de idade. No meio do fuzuê de um festival de Cannes, o primeiro de que ambos participávamos, lembrei-lhe de brincadeira que ele já havia feito 24 anos e seguia saudável, firme e forte, tornando-se até, com toda a justiça, um dos mais cultuados jovens cineastas de todo o mundo. Glauber me pareceu que já tinha se dado conta disso e respondeu sereno que havia se equivocado em seus cálculos. Ele agora garantia que, de fato, iria morrer aos 42 anos, os dígitos invertidos da idade com que Castro Alves havia morrido. Vítima de uma septicemia oportunista, o cineasta viria a falecer em agosto de 1981, apenas um mês depois da celebração dos 110 anos da morte do poeta. Glauber tinha 42 anos de idade. Titulares da cadeira 7 foram também dois formidáveis juristas. Em Memórias do Cárcere, como lembrou Nelson, que havia adaptado aquele livro para o cinema, Graciliano Ramos se refere a um deles, Hermes Lima, como a pessoa mais civilizada que já havia conhecido. E do outro, Ponte de Miranda, alagoano como eu, Diná Silveira de Queiroz descreve uma biblioteca pessoal de 70 mil volumes, que iam do direito em todo o mundo às ciências mais variadas. Ocuparam ainda o ensaísta e político mineiro Afonso Pena Júnior e a citada romancista Diná Silveira de Queiroz, autora de Floradas na Serra, romance de 1939, tornado filme em 1954, sob a direção do italiano Luciano Salsi, única aparição no cinema de nossa mitológica atriz Cacilda Becker. Em 2006, Nelson Pereira dos Santos sucederia Sérgio Correia da Costa, diplomata e historiador falecido no ano anterior. Nelson nos citava sempre um pensamento virtuoso desse embaixador. Aspas,
Não se pode brincar com a democracia. Nela se encontra a vocação legítima do Brasil. Fecha aspas. A democracia com a qual não se podia brincar era e é aquela em que temos todas as mesmas oportunidades para que os mais aptos mereçam o seu justo sucesso, sem que os outros sofram de fome, frio ou solidão, pois devem ser atendidos no que lhes for indispensável. A democracia em que a maioria governa e as minorias, sem precisar mudar de ideia, reconhece o direito de quem foi eleito. A democracia em que só se discrimina aquilo que faz mal ao outro. Entre os ocupantes da cadeira 7, é impossível não destacar Euclides da Cunha, o autor de Os Sertões, relato da campanha militar contra Antônio Conselheiro e seus seguidores em Canudos, no sertão da Bahia. Os Sertões inaugurou uma narrativa nova sobre o povo brasileiro, seus costumes, virtudes, fraquezas, vitórias e fracassos, além de particular humanidade, numa premonição, em 1902, do que seria o nosso futuro modernismo. Era a fundação de uma certa antropologia, uma antropologia em progresso, que repercutiria mais tarde em obras de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Paulo Prado, Darcy Ribeiro e outros mestres do que somos. Das abandonadas ou destruídas moradias dos sertanejos em guerra, Euclides recolhia pedaços de poemas populares anônimos, assim como reproduzia versos escritos a carvão no Muro Branco, que, segundo Cássio Chubisky, eram verdadeiros, aspas, haikais cheios de dor e sofrimento, fecha aspas, vestígios vigorosos de uma cultura que se sabia sem alternativa. Os Sertões obrigavam o leitor a olhar o Brasil de um modo menos submisso aos consagrados critérios europeus de observação da realidade, influenciando nossa maneira de fazer ficção literária e mesmo, mais tarde, de fazer cinema. Gilberto Freire afirmava sobre a prosa de Euclides da Cunha que o escritor era, aspas, um poeta dramático, às vezes trágico, raramente lírico. E, em carta a seu amigo argentino, Mariano de Védia, o próprio Euclides confirmava essa observação, chamando seu livro de, aspas, monstruoso poema de brutalidade e de força. Glauber Rocha, mais uma vez, foi certamente o nosso cineasta mais tocado pela influência dos Sertões. Não só pela clássica visão da força do sertanejo, em contraposição aos mestiços neurastênicos do litoral, mas, sobretudo, pelo messianismo romântico do autor. Quem melhor escreveu sobre isso foi a pesquisadora Ivana Bentes, professora da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela diz que Glauber parte, aspas, né? Glauber parte de todo o imaginário euclidiano de Os Sertões, no qual a violência, a ferocidade, a fome e a revolta são atributos ou condições do homem e da terra, mas vai às últimas consequências e faz da violência uma política e uma estética. Embora Rio 40 Graus, de 55, e Rio Zona Norte, de 57, seus filmes inaugurais, tão cariocas, não sejam tributários da epicidade sertaneja, Nelson Pereira dos Santos se aproxima de Euclides como referência indispensável para pensar, entender e registrar o Brasil. Ainda que Mandacaru Vermelho, de 61, e Vidas Secas, de 63, os primeiros filmes nordestinos de Nelson, não sofram influência estrutural do escritor, Euclides da Cunha paira sobre a construção dos personagens e seus confrontos com a vida no sertão, na seca e na desigualdade. O certo é que, parodiando o diálogo a propósito do cineasta Roberto Rossellini, num filme de Bernardo Bertolucci, abre aspas, não se pode viver sem Euclides da Cunha, fecha aspas. Os filmes de Nelson, em geral baseados em histórias e roteiros escritos por ele mesmo, falam sempre de um homem brasileiro especial. No desenho desse protagonista estão presentes escritores modernos, como Jorge Amado, Graciliano Ramos ou mesmo Guimarães Rosa. Mas é impossível não pensar também em Euclides da Cunha, mesmo que numa comédia errática como Fome de Amor, de 68, ou numa surpreendente fantasia futurista como Quem é Beta, de 72. A cada obra sua, Nelson revisita uma ideia obsessiva que pode ser ilustrada pela abertura do livro Retrato do Brasil, de Paulo Prado. Ali onde o autor diz, na primeira oração do primeiro capítulo, que numa terra radiosa vive um povo triste. Essa era também uma ideia matriz do movimento modernista que mudou nosso modo de pensar sobre nós mesmos. Hoje, estou absolutamente convencido de que o cinema novo brasileiro, o movimento que Nelson ajudou a criar e liderou durante toda a sua formação, não foi senão a chegada tardia do modernismo ao nosso cinema. Não se tratava mais de procurar entre nós
as melhores pistas de valores consagrados lá fora, mas de criar nossos próprios valores, necessariamente distintos daqueles. O próprio Nelson confessa a origem literária de sua estreia cinematográfica. Diz ele, aspas, Rio 40 Graus é um caso de adaptação de obra literária não declarada, fecha aspas. Todo o texto do filme é de integral autoria do diretor, mas é transparente a influência de Jorge Amado nos principais personagens, os meninos que conduzem as tramas do roteiro, bem como em seu olhar sobre a cidade dividida entre ricos cínicos e pobres honestos, sobre a qual, aspas, paira a nuvem vermelha da Revolução, fecha aspas. No Brasil, essa interação entre literatura e cinema só nasceu depois do modernismo, graças à atração que as ideias desse movimento provocaram nos cineastas. Era preciso produzir um cinema para a nação, mas também inventar uma nação no cinema. Uma nação cujos costumes originais, revelados em linguagens inéditas, nem sempre percebíamos existir. Uma nação de paisagens das quais mal nos orgulhávamos, e muito menos nos víamos ali projetados. Uma nação de personagens e situações dos quais, embora mal os compreendêssemos, éramos os únicos a tomar conhecimento. Ainda não sabíamos que só nós podíamos tornar tudo isso uma narrativa cinematográfica. Nossas melhores cabeças do século XX, como Nelson, sonharam com esse projeto de Brasil. Um projeto que está no mito de nossa formação racial, a única indígena luso-africana em todo o planeta. No mito do país imenso e dos milagres históricos que o fizeram ser um só, desse tamanhão todo, com uma só língua e costumes semelhantes. No país da cordialidade, que cultivamos com certo cinismo e com o qual acostumamos a nossa vaidade. Sobretudo um projeto que está no mito do humanismo popular de nossa melhor produção cultural, que alimentou em nós a permanente esperança de sermos o futuro. O que me remete ao alegre trovador catalão que ouviu um dia em Barcelona a cantar que o puro não tem futuro. Apesar da importância de seus filmes anteriores, Vidas Secas, de 1963, inspirado na obra-prima de Graciliano Ramos, com inédita luz sertanejo expressionista de Luiz Carlos Barreto, seria o apogeu de tudo aquilo que Nelson nos havia ensinado. A consagração do filme no mundo inteiro pode ser medida pelo texto de François Truffaut, ainda crítico e já realizador. Depois de vê-lo no Festival de Cannes de 1964, Truffaut escreveria que Vidas Secas, aspas, é um filme que justifica a existência do cinema, fecha aspas. É tão importante, é tão profunda a importância fundadora de Nelson, que mesmo o jovem cineasta brasileiro que nunca tenha visto um filme seu, é necessariamente tributário do que ele fez e criou. Em cada fotograma de cada filme realizado por brasileiros de qualquer idade, estará sempre a herança de Nelson Pereira dos Santos, um marco eterno no cinema e na cultura do Brasil, uma luz que não se apaga. O cinema brasileiro de minha geração sempre andou de mãos dadas com a literatura. Eu mesmo, antes do cinema se instalar como ofício em minha vida, escrevia poemas sob a batuta de Mário Faustino, poeta, crítico e ensaísta único, que mantinha no suplemento dominical do Jornal do Brasil, o famoso SDJB, uma página de poesia. Eu era 10 anos mais moço e alguns séculos mais ignorante do que ele, extraordinário artista e pensador. A glória, entre aspas, me chegaria aos 18 anos, quando, em julho de 1958, Mário publicava em sua página 12 de meus poemas, introduzidos por uma pequena crítica consagradora. O poema 11, o que eu mais curtia, começava com o verso: Na viagem ao sol, o mar foi tarde. Um decassílabo imperfeito que devo à leitura obcecada de Jorge de Lima, meu poeta preferido desde sempre em qualquer língua. Meus amigos mais próximos, por amor à gozação, passaram a me tratar pelo apelido de O Mar Foi Tarde, sobretudo quando íamos à praia no final de semana. Participando do movimento universitário, acabei me tornando, simultaneamente ao cultivo da poesia, redator-chefe e depois diretor de O Metropolitano, órgão oficial da União Metropolitana dos Estudantes, que circulava aos domingos encartado no jornal Diário de Notícias. Fui levado ao Metropolitano por um ídolo de minha juventude, Paulo Alberto Monteiro de Barros, com quem aprendi desde o papel ético do jornalismo até o que podíamos fazer para mudar o mundo. Foi com ele que aprendi também a como me comportar com personalidade diante de homens poderosos e míticos que entrevistávamos, como Oswaldo Aranha, Carlos Lacerda, Fidel Castro e outros do mesmo nível.
Uns anos depois, voltando do exílio no Chile, Paulo Alberto se tornaria um cronista popular em grandes jornais do Rio e de São Paulo, além de um líder político de sucesso na redemocratização, sob o pseudônimo de Arthur da Távora. No Metropolitano, além da indispensável agitação estudantil, cobrimos artistas e movimentos culturais que surgiam naquele tempo animado de sonhos e utopias. Inauguramos, inclusive, regular debate quase semanal sobre o cinema novo, que já vivia da autorreferência, teorias e manifestos anos antes de os filmes serem feitos. Meus dotes literários, entre aspas, eu já os havia estreado há mais de 3 anos. Nas vésperas do Natal de 1955, o Jornal de Alagoas publicava um conto meu, O Moleque Joaquim, ficção de protesto social inspirada nos meninos da favela Dona Marta, comunidade instalada numa ponta da Rua da Matriz, em Botafogo, onde então morávamos. A mesma Dona Marta, onde hoje se trocam tiros o dia inteiro. Só com a febril atividade cineclubista, no finalzinho dos anos 1950, encontrei gente da minha idade que tinha, a propósito do cinema, o mesmo sonho que eu. E o encontro com gente que sonha o que sonhamos sempre nos fortalece. Foi dessa descoberta, somada a de 50 graus, que nasceu em mim a esperança de um dia ser um cineasta brasileiro. Essa foi, para nós todos, a lenha que alimentou o fogo do surgimento do cinema novo. Além de buscar o sucesso do que eventualmente produz, todo artista deseja realizar o conjunto completo da obra com que sonhou. No cinema brasileiro, a melhor resposta a essa angústia nos foi dada com simplicidade e sabedoria pelo principal produtor de Nelson Pereira dos Santos. Também mentor do cinema novo, na prática da produção, Luiz Carlos Barreto, que deve estar aqui presente, começou na atividade como roteirista e depois fotógrafo, trabalhando com grandes cineastas como Roberto Farias e o próprio Nelson. Logo se tornou nosso mais importante produtor, ao lado de sua esposa e parceira, Lucy Barreto. Foi dele que há muitos anos ouvi a frase seminal, aspas, o bom filme é aquele possível de ser feito. Sem Barreto, o cinema brasileiro estaria certamente menos vivo. Agora os tempos são outros. Temos sofrido um vendaval de paixões polarizadas e histéricas, a um desejo latente já adotado por parte da população de valorizar a vulgaridade e o homem dito, aspas, normal. Aquele que só reproduz os piores valores de nossa ignorância, sem sonhos nem fantasias, no horizonte sombrio e sem surpresas. Em nosso país, a criação hoje corre o risco de se tornar prisioneira dessa consagração da platitude, onde o único valor reconhecido e respeitado é o da morte elevada a uma desimportância consagradora. Nem o puro, nem o impuro têm futuro, porque não há futuro. Só estaremos à altura de nossa missão artística e intelectual, de nosso papel na dinâmica entre pensamento e realidade, se entendermos o que dizia Dom Miguel de Unamuno, mestre de Salamanca, aspas, somos mais pais do nosso futuro que filhos do nosso passado. Falo de um futuro sem queixas que nos imobilize e com projetos pelos quais lutar, construindo o país e a cultura que ele merece. Vejo nessa sala alguns amigos queridos, além das companheiras e dos companheiros da academia. Vejo, por exemplo, Maria Gaia, afetuosa amiga minha e de minha mulher, que me ofereceu o fardão que uso hoje, me poupando da visita a ministros, governadores e políticos em geral, corruptos ou não, aos quais costumamos recorrer a fim de nos vestirmos para essa cerimônia. Muito obrigado, Maria, de todo o coração, e com todo o meu alívio também. Fui criado por uma mãe ingênua e rigorosa que sabia muito bem onde estava o que era justo, mesmo que não tenha sido mais do que uma dona de casa. E um pai que cultivava o conhecimento, me incentivando a fazer o mesmo, sem muitas imposições. Eu sei pouco, mas cada vez que penso no pouco que sei, não posso deixar de agradecer ao Dr. Manuel Diegues Júnior e a seu jeito habilidoso de me fazer aprender alguma coisa. Devo muito do que sou ao exemplo de meus irmãos Madalena e Cláudio, como devo tanto e tenho muitas saudades de Fernando, o irmão mais velho que já não está entre nós, mas que nos deixou Edi, outra irmã. Devo igualmente a meus 4 filhos, mesmo que eles não desconfiem disso. 3 são moças lindas e sábias. Isabel, a mais velha, original editora de livros originais, exemplo de dedicação, conhecimento, cultura, seriedade e solidariedade, além de muito trabalho. Júlia, executiva competente e advogada de caráter, comprometida com a verdade e a ética no nosso mundo. E Flora, a caçulinha talentosa,
que escolheu atividade audiovisual, realizadora de imaginação, roteirista de ótimas ideias e uma excelente atriz, das melhores de sua geração na televisão e no cinema. O quarto rebento, Francisco, o único homem, não quis saber de nada disso e nos deixou para ser mais feliz longe do Brasil, com sua mulher e seus filhos. E devo ainda aos netos que meus filhos me deram, os hoje adolescentes José Pedro, Moná e Mateu, alegrias de minha existência. E o mais recente, Rafael, que com 2 meses de vida já está aqui nessa sala, para me encher de orgulho e vaidade. Disputo o tempo de meus netos com as redes sociais, os games, as séries e os mais fascinantes e imaginosos youtubers. E tenho que reconhecer que muitas vezes eles têm razão em preferi-los. Esses novos ídolos, que nem sempre compreendo, são de uma fascinante habilidade em conquistá-los. A internet e o mundo digital estão construindo uma cultura emergente com a qual precisamos aprender a viver e estabelecer uma nova ética, baseada no respeito e no afeto pelo outro. Acima de tudo, agradeço esse dia tão feliz à Academia Brasileira de Letras e a seus ilustres membros, que, sem exceção, admiro e respeito tanto. Farei o que puder para estar à altura da escolha que os senhores e as senhoras fizeram, ao me conceder essa muito subida honra. A academia é e precisa ser, cada vez mais, não só a guardiã da memória mais completa da cultura desse país, como também um instrumento de sua criação e divulgação. É daqui que devemos lutar pelo progresso de uma sugestão brasileira de civilização. É a isso que pretendo me dedicar com a energia e a fúria de um guerreiro. No início dos anos 1970, autoexilado por motivos políticos e de segurança, vi no cineminha de Paris o filme Make a Way for Tomorrow, que no Brasil, lançado em 1937, sem muita repercussão, chamava-se A Cruz dos Anos. Como escreveu o crítico Roger Ebert, um filme que, muito injustamente, está quase esquecido. Seu diretor, Leo McCarey, baseara esse melodrama familiar num romance sobre os anos difíceis posteriores a 1929 nos Estados Unidos. No filme, um casal de idosos, Mrs. e Mr. Cooper, casados há 50 anos, perde a casa onde morava para o banco ao qual devia, como resultado da crise recessiva no país. Eles são, então, obrigados a se separar em busca da proteção que lhes foi negada pelos 4 filhos. E têm agora que partir, cada um para um asilo diferente, situados em cidades distantes uma da outra. Depois de uma noite comovente de adeuses, o casal chega à estação de trens a reclamar um do outro de tudo que lhe acontecera, desde que haviam ficado sem emprego e sem recursos. Cada um deve tomar seu trem e a mulher sobe ao seu, o primeiro a partir. Subitamente, o marido se lembra de alguma coisa e corre a chamá-la. Com o trem em movimento ainda lento, ela se põe à janela da cabine para ouvi-lo. A correr na plataforma da estação, paralela ao trem que parte, já quase sem ar, ele grita para a mulher: "Eu queria lhe dizer, Mrs. Cooper, que os últimos 50 anos foram os mais felizes de minha vida." Depois de 38 anos juntos, só penso em dizer a mesma coisa a Renata, em nossos recomeços cotidianos. Desde agosto de 1981, quando nos conhecemos e nos casamos, minha vida se tornou mais completa e mais valiosa, mesmo quando a realidade concreta batia à nossa porta com mais notícias, o que na vida de um cineasta brasileiro sabemos que não é nada raro. Ela sempre esteve presente em tudo que fiz, em cada filme, cada texto, cada ideia que me tem ocorrido em todos os gestos e atos de criação. De tal modo que não posso deixar de aproveitar a oportunidade para hoje dizer a Renata, como aquele senhor do filme na plataforma do trem, que esses foram os 38 anos mais felizes de minha vida. Nosso inigualável e eterno Machado de Assis, que me perdoe, mas essa é também uma glória que fica, eleva, honra e consola. Muito obrigado às senhoras e aos senhores. Convido o senhor Carlos Diegues para assinar agora o livro de posse, por favor. Dona Carmen. Zé Murilo quase me matou. Quando você quase me matou,
Permanece de pé, Cacá, permanece de pé. Convido agora o acadêmico Merval Pereira para fazer a posição do colar. Cadê seu discurso? Cadê o discurso? Está guardado aonde? Ah, tá aí. Poxa. Realmente. Tem razão. Convido o acadêmico Arnaldo Nisquier, decano presente, para fazer a entrega da espada. Cuidado, cuidado. Muito obrigado. Convido o acadêmico Zuenir Ventura para fazer a entrega do diploma. Portanto, senhoras e senhores, declaro empossado na cadeira número 7 o acadêmico Carlos Diegues, cuja cadeira teve como patrono Castro Alves, teve como fundador Valentim Magalhães e como sucessores Euclides da Cunha, Alfrânio Peixoto, Afonso Pena Júnior, Hermes Lima, Pontes de Miranda, Diná Silveira de Queiroz, Sérgio Corrêa da Costa e nosso saudoso Nelson Pereira dos Santos. Acadêmico pleno. Convido o acadêmico Geraldo Carneiro para fazer o discurso de recepção acadêmico Carlos Diegues. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Carlos José Fontes Diegues, o nosso Cacá, já nasceu assinalado pela brasilidade. Seu pai, Manuel Diegues Júnior, não apenas escreveu livros de referência sobre o folclore e as festas populares, como colecionou objetos e imagens que capturava com sua câmera fotográfica. Dentre seus talismãs, um facão de prata, recolhido pessoalmente por ele, logo após uma fuga do bando de Lampião, cujas aventuras Manuel cobria para o Jornal do Comércio do Recife, mencionado ontem por Marcos Vilaça aqui nesta academia. Outra figura fundamental na infância do menino Carlos Diegues foi Bazinha. Ela cuidava dele e de seus irmãos em Alagoas, onde Cacá nasceu. Foi Bazinha quem lhe contou que o Zumbi dos Palmares ainda vivia ali, perto de Maceió, escondido no meio da Serra da Barriga, e que o zumbi era imbatível, imortal, podia até voar. Suponho que foi embalado por esses sonhos e símbolos que Carlos Diegues construiu sua geografia sentimental, tendo a leste o Oceano Atlântico, ao sul a República autoritária mais modernizadora do Estado Novo, ao norte o país desconhecido das Amazonas e ao oeste as ficções selvagens do sertão. Tudo o que Carlos Diegues faz, como artista intelectual, traz a marca do Brasil. O menino Cacá vivia em total liberdade na Maceió de sua infância. Não lhe faltavam lagoas, coqueiro que dá coco e praias, infinitas praias. Provavelmente o menino Cacá só se deu conta das maravilhas que perdera quando seu pai foi transferido para o Rio, então capital da República. Não que aqui fosse o pior dos mundos. Se fosse, Carlos Diegues não teria morado no Rio durante quase toda a vida. Só deixou a cidade em curtas temporadas, ou para realizar e lançar seus filmes,
ou acossado pela ditadura militar. O Rio de Janeiro era uma graça, pelo menos no cinema americano. Tinha perto de 1 milhão de habitantes. Acabara de ser catapultado para o estrelato, graças à chamada política da boa vizinhança e ao estouro universal de Carmen Miranda, uma carioca nascida em Portugal. O menino Kaká, no entanto, só descobriria os encantos da muito leal cidade de São Sebastião alguns anos mais tarde. Na infância, fora do horário da escola, ele era mantido em casa com seus irmãos porque sua mãe tinha medo do poder corruptor da cidade. E tinha toda a razão. A cidade era bonitinha, mas cheia de defeitos. Um dos piores era a chuva. Volta e meia inundava tudo. O próprio Carlos Diegues, em seu livro de memórias, relembra uma marchinha de carnaval que cantava assim: Rio de Janeiro, cidade que me seduz. De dia falta água, de noite falta luz. Ainda assim, Kaká homenageou esse burgo não muito civilizado em muitos de seus filmes, entre os quais um dos primeiros, A Grande Cidade. E fez bem. Quando chega a meia estação e não chove, o rio é um alumbramento. O menino Kaká sentiu saudades do paraíso quando veio morar num apartamento em Botafogo. Teve dificuldade de adaptação à corte, como todos nós. Viu-se matriculado no Colégio Santo Inácio e lá descobriu-se em discordância com a doutrina literária da escola. Seus escritores favoritos, por exemplo, Jorge Amado, Graciano Ramos e José Lins, do Rego, eram considerados encarnações do demônio. Demônio esse que era comunista e ateu, igualzinho a hoje. Também os maiores mestres da língua portuguesa, como essa de Queiroz e Machado de Assis, haviam sido banidos dos cânones jesuítas. Como se não bastasse, o menino Kaká foi docemente impelido a se tornar coroinha. Passou um semestre inteiro em regime de internato. É isso? O adolescente Carlos Diegues chorava com saudade do mundo lá fora. Ainda bem que não descobriu a vocação religiosa. Se tivesse continuado entre os jesuítas, poderia estar hoje no Vaticano. Talvez tivesse assumido o nome artístico de Francisco. Seria mais uma vitória para a cristandade, mais uma perda para a cultura brasileira. O Santo Inácio tinha lá suas compensações. Era um colégio careta, como ainda não se dizia na época, mas era bom de conteúdo. O compositor Francis Raime, por exemplo, vizinho de carteira de Carlos Diegues, testemunha que ele era um dos primeiros da classe. Entre as atividades extracurriculares havia o teatro. O menino Kaká tentou ser ator, mas não tinha talento para o ramo, segundo o seu crítico mais rigoroso, ele mesmo. Acabou encontrando refúgio na literatura, como ele relatou aqui. Chegou a participar da fundação da Academia de Letras do Santo Inácio, na qual escolheu como patrono o poeta Jorge de Lema, que, como ele mesmo disse, tornou-se o seu poeta favorito para todo sempre. O adolescente Carlos Diegues dedicou-se ao conto e à poesia. Escreveu peças de conteúdo social, escreveu poemas que chegaram a ser publicados, como ele próprio relatou, no suplemento literário do Jornal do Brasil. E, no dia da publicação, seu pai veio despertá-lo comovido, com o exemplar do jornal na mão. Foi a glória. O jovem Kaká se sentiu consagrado. Carlos Diegues chegou a escrever belos poemas sobre o influxo de Faustino e de seu ídolo Jorge de Lima, como o que ele mencionou aqui, que eu tenho a ousadia de reproduzir, que diz mais ou menos o seguinte: na viagem ao sol, o mar foi tarde, quando surgiu da foz e se fez navio, na viagem ao sol pelo horizonte. Ao som das 5 e do inusitado porto de onde partiu, a floresta iniciando a fuga com um buquê de panos, alimentando o parto da madeira, a água substituída ao fogo, que impulsiona a casca do ferro, que ofendia a seda em direção ao sol. Que ofendia a seda em direção ao sol. Belo verso. Faustino tornou-se para o jovem Kaká uma espécie de guru, e era, de fato, um Ezra Pound da nova geração, sem os mesmos vícios políticos do outro. Nem tudo eram flores, no entanto. Carlos Diegues deve ter percebido que as ideias de seu preceptor eram parecidas com as do Fausto. Como Fausto, Faustino navegava em esferas altíssimas. As coisas deste mundo lhe pareciam demasiado pequenas, insignificantes.
A poesia tinha que ter a dimensão espiritual da comédia de Dante, a grandeza de Os Lusíadas e o experimentalismo das últimas vanguardas, tudo junto e misturado. No mundo irrespirável de Mário Faustino, Carlos Diegues deve ter percebido que qualquer poema era, na melhor das hipóteses, um grande fracasso. Segundo essa maldição distópica, era preciso destruir o passado para que se pudesse, a partir de suas cinzas, construir o futuro. Depois de uma conversa desse gênero com Faustino, o jovem Carlos Diegues resolveu romper com seu passado. Fez uma fogueira no quintal de casa e nela queimou todas as suas peças, poemas, contos e roteiros. Hoje, ele se confessa arrependido e declara: desde então, nunca mais joguei fora nem bilhetinho. Havia o encantamento pela literatura, mas havia também outro, igualmente fascinante. E o menino Cacá se lembra da primeira vez em que foi levado ao cinema, como ele reproduziu aqui. Tem uma imagem que eu passo a citar, que diz assim: no quadrilátero Pérola havia muita luz e nenhuma cor. Nele as pessoas se vestiam de forma exuberante e se dirigiam umas às outras através de gestos largos, com palavras que eu nunca ouvira antes. E como ele próprio mencionou aqui, a maior parte delas falava inglês, que era uma língua provavelmente desconhecida para o menino Cacá. O encantamento continuou quando o menino Cacá passou a assistir aos filmes no cinema de bairro. Adorava os de Walt Disney, Pinóquio, Fantasia, Bambi. É verdade que surgiram algumas contradições, porque, fascinado pelo cinema americano, o menino Cacá, futuro ideólogo da luta do cinema brasileiro contra o imperialismo yankee, chegou a torcer para a Metro-Goldwyn-Mayer, como torceria mais tarde pelo Botafogo e pelos acadêmicos do Salgueiro. É um homem fadado à academia, pelo visto, desde a do Santo Inácio, passando pelo Salgueiro, até a nossa academia aqui. Voltava de Copacabana cantando na chuva, imaginando que fosse uma versão tropical de Gene Kelly. Foi uma epifania. No cinema, Carlos Diegues encontrou a sua praia. De quebra, recuperou a liberdade que tinha em seu paraíso perdido. Podia escolher a história, os personagens, as paisagens. O herói e a mocinha de seu filme, como num filme de Hitchcock, podiam entrar num prédio na Cinelândia e desembarcar no Pão de Açúcar. Ou, se ele preferisse, podiam se mudar para outro planeta. Bye, bye, Brasil. Outro acontecimento fundamental na vida de Carlos Diegues foi a noite em que ele foi chamado por seu pai para ir ao Teatro Municipal. Era a estreia de um poema musical chamado Orfeu da Conceição, escrito por Vinícius de Moraes. O jovem Cacá assistiu à entrada em cena de um grupo composto só de atores negros, ocupando pela primeira vez o palco construído para celebrar a elite branca e o apartheid à moda brasileira. Coube a Haroldo Costa, no papel de Orfeu, dizer as frases iniciais do espetáculo, que muitos aqui devem saber de cor. São demais os perigos dessa vida, etc., etc. e tal. O espetáculo fora produzido por Vinícius com o dinheiro poupado de seu salário no Itamaraty. Eram bons tempos em que nossa diplomacia, nas horas vagas, produzia poesia, em vez de bravatas de republiqueta, com exceção dos diplomatas aqui presentes, naturalmente. A música de Orfeu da Conceição tinha sido escrita por um jovem chamado Antônio Carlos Jobim. O cenário, por um arquiteto chamado Oscar Niemeyer. O efeito desse novo Orfeu, simultaneamente moderno e romântico, sobre o jovem Cacá, foi uma explosão. Carlos Diegues, como quase todos sabem, tornou-se um dos líderes do cinema novo. Grupo formado por jovens como Glauber Rocha, Davi Neves, Paulo César Sarraceni, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirschman, Arnaldo Jabor, Miguel Faria, também aqui presente, e o imprescindível Luiz Carlos Barreto, sem o qual, como o Cacá disse, provavelmente seria muito mais pobre o cinema novo, talvez nem existisse, porque Luiz Carlos é o pai da invenção, e Luci talvez seja a mãe da invenção, e o Bruno é o filho. Mas, enquanto não se realizava o sonho maior que ele tinha, o cinema novo, segundo o Cacá, tinha 3 pretensões muito modestas.
Uma era mudar o cinema, a segunda era mudar o Brasil e a terceira era mudar o mundo. E, enquanto não se realizavam esses seus sonhos, o jovem Kaká entrou para a PUC em 58 e foi lançado candidato à presidência do Centro Acadêmico, que era uma aliança de forças políticas que, dos liberais até a esquerda, arrebatou todos os corações da PUC e ele teve uma eleição consagradora, se não me engano. Depois tornou-se redator-chefe do suplemento do Jornal de Notícias, do Diário de Notícias, como ele próprio disse, e, como a maior parte dos artistas da época, engajou-se na luta política. Fez parte do CPC, que reunia figuras como o dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, o poeta Ferreira Goulart, o diretor Augusto Boal e tantas outras pessoas admiráveis e notáveis. Foi nesse caldo cultural que Carlos Diegues fez as suas primeiras aventuras cinematográficas. Depois de 2 curtas curtíssimos, filmou um dos episódios da coletânea 5 vezes Favela. Chamava-se Escola de Samba, Alegria de Viver. Como o título sugere, a história de uma escola que não tem dinheiro para desfilar no carnaval. Pelo menos no reino do samba, não mudou muita coisa de lá para cá. Gangazumba foi seu primeiro longa-metragem. O filme conta a fuga de um grupo de escravos para Palmares. Apesar da precariedade de recursos para a produção, o resultado é primoroso. Entre os participantes do elenco, Léa Garcia e Angenor de Oliveira, mais conhecido por Cartola, um dos orixás da cultura popular brasileira. No papel principal foi escalado um rapaz bonito, recém-chegado da Bahia. Seu nome era Antônio Sampaio, que mais tarde se tornaria o nosso Antônio Pitanga. Imagino que aqui presente. Quando o Gangazumba foi lançado, o Brasil vivia em efervescência total. Na música, a bossa nova inaugurava os girassóis da segunda dentição. Na literatura, Guimarães Rosa, Carlos Drummond, João Cabral e Clarice estavam na ponta dos cascos. No cinema, 2 filmes brasileiros foram escolhidos entre os 8 concorrentes do Festival de Cannes. Éramos o país da arte, do futebol e do carnaval. Nossos problemas sociais eram graves, mas tínhamos certeza de que saberíamos resolvê-los. Naquela altura do campeonato, quase todo mundo imaginava que o país se encaminharia para uma espécie de social-democracia à moda europeia ou para o socialismo moreno, para usar uma expressão criada alguns anos depois pelo acadêmico Darcy Ribeiro. Todo mundo imaginava que seríamos felizes para sempre. Doce ilusão. No dia 31 de maio de 1964, como todos sabem, e como diriam Shakespeare e a cantora Maísa, esse admirável mundo novo caiu. Em sua autobiografia, Vida de Cinema, Carlos Diegues faz uma autocrítica. Abro aspas. Talvez tivéssemos ido longe demais, acreditado demais, ousado demais. Na ação política de minha geração, não era apenas a nossa pura vontade que nos indicava o que fazer. O vento da história soprava a nosso favor. Os livros que líamos e os mais velhos em quem confiávamos nos garantiam que estávamos certos. Mas a reflexão de Kaká jamais abdica de manter um pé plantado no sonho. Cito. Como o modernismo e outros movimentos da primeira metade do século XX, tínhamos um projeto abrangente que ia acabar na própria ideia de mudar a vida. Isso pode ter sido e foi uma ilusão. Mas não é porque as utopias não se tornam realidade que os que as pensaram se tornam umas bestas. São as ideias contidas nas utopias que, mesmo quando não se realizam plenamente, mais cedo ou mais tarde mudam o mundo mais um pouquinho. O que nos leva ao paradoxo de que, mesmo quando são fracassadas, as utopias são sempre vitoriosas. A realidade é que foi mais burra do que elas. Fecho a citação do Kaká. Ele observa também que, apesar do golpe militar, a produção cultural do Brasil continuava fervendo. Nesse mesmo ano, Vianinha, Boal e Goulart estrearam o espetáculo Opinião. O cinema novo era cada vez mais brilhante. A safra de compositores continua sendo das melhores de nossa história. Até que, em dezembro de 68, acabou-se o pouco que restava de democracia e liberdade. Veio o ato institucional número 5. Acabou-se o futuro.
a ignorância chegou ao poder. Carlos Diegues relata que o futuro acadêmico Ferreira Goulart, além de preso, teve um ensaio sobre o cubismo recolhido. As autoridades acharam que o cubismo vinha de Cuba. Acrescento que o futuro acadêmico Antônio Ais, que hoje mora em nossos computadores, teve muitos exemplares da enciclopédia Delta Larousse apreendidos. As autoridades pensaram que era propaganda russa. Nem perceberam que já havia mudado o nome para a União Soviética. Enfim, uma desinformação total. Pensaram que era propaganda russa, e esta academia, portanto, para as autoridades, é um reduto perigoso de ideólogos comunistas. Carlos Diegues e a cantora Nara Leão, com quem estava casado desde meados dos anos 60, receberam ameaças trazidas por amigos como Chico Buarque e Gilberto Gil. Foram todos aconselhados a deixar o Brasil, e aconselhados de maneira dramática. Aconselhar aqui é um eufemismo, me arrependo de tê-lo escrito assim, porque não é exatamente isso. Foram anos terríveis de exílio. Carlos Diegues, que é profissional da esperança, ficou triste. Mas hoje é dia de festa. Não vamos lembrar esse baixo astral. Em resposta aos tempos negros, Cacá fez de seu cinema um lugar de celebração. Primeiro, a celebração da cultura afro-brasileira. Os filmes de Cacá criaram muitas pontes entre as duas margens desse rio chamado Atlântico, como chamou o acadêmico Alberto da Costa e Silva. O mais explosivo deles foi Chica da Silva, que reinstaurava de vez a alegria num tempo que parecia condenado às trevas. Um filme é um só tempo africanista e libertário, a história de uma escrava que compra sua liberdade e conquista a cidade de Diamantina, reencarnada por nossa Zezé Mota. Quando se escrever de novo a história do futuro e se misturarem todas as eras, os cronistas vão dizer que Carlos Diegues era primo de Castro Alves e Luiz Gama, e que era cavalo de santo das vozes da África. Para evitar mal-entendidos, antes que se falasse tanto de lugar de fala, Cacá e Renata Almeida Magalhães, sua esposa, musa e patroa, já tinham inventado a refilmagem de 5 vezes Favela, desta vez com roteiros e diretores oriundos das favelas cariocas. Seria injusto, no entanto, falar de Carlos Diegues só como cineasta e roteirista. Ele é também um dos principais pensadores do mundo das artes brasileiras. Em meio a tantas figuras brilhantes e férteis do cinema novo, Cacá sempre se destacou como intelectual. Sempre afirmou a liberdade de pensar, mesmo quando era fácil imaginar que a cultura era mero espelho das relações econômicas, como rezava a teoria do reflexo. Carlos Diegues já reivindicava o direito de pensar e de fazer arte, sem a camisa de força dos dogmas e das doutrinas. Mais de uma década mais tarde, já nos tempos da abertura política, quando se cobrava dos artistas um engajamento acrítico, foi Carlos Diegues quem criou o conceito de patrulha ideológica. Conceito esse que servia para nomear aqueles que não admitiam que se sonhasse fora da casinha. E hoje, paradoxalmente, a ideia de patrulha ideológica pode servir pelo avesso, para designar aqueles que pensam que a liberdade é uma invenção do demônio e a igualdade de uns franceses doidos varridos. Por mais que Cacá Diegues tenha se consagrado no cinema, não só como diretor, mas como produtor, leitor e incentivador dos filmes de seus companheiros, sua pátria originária é a literatura. Não é exagero dizer que ela foi protagonista, secreta ou declarada, de quase todos os seus filmes. Uma das aventuras literárias de Carlos Diegues foi a adaptação de Tieta do Agreste, de Jorge Amado. Cacá e Jorge haviam se conhecido no exílio e tinham combinado de fazer um filme juntos. Um dia, Jorge telefonou de Paris, ao lado de Sônia Braga. Os dois propunham a Cacá que adaptasse Tieta. Claro que ele aceitou. O problema era traduzir aquela odisseia da baianidade para o cinema. O romance tinha 600 e tantas páginas e um longa-metragem, como diz Cacá, no máximo 100. Como o acadêmico Jorge Amado jamais se permitisse participar da adaptação de seus próprios romances, ocorreu a Cacá convidar o acadêmico João Baldo Ribeiro, a quem considerava uma mistura misteriosa de Jorge com Machado de Assis. Um Jorge mais sofisticado
e um machado mais sem vergonha. Declarações dele. Até endosso. Em suma, era mais uma trama sinistra dos subversivos desta academia, sendo Machado de Assis o mais oblíquo e dissimulado. Os jesuítas talvez tivessem razão em excluí-lo do seu cânone. Jorge adorou a ideia. Era padrinho, compadre e amigo de João, além de admirá-lo desde que o conheceu jovenzinho na casa de seu pai. Manuel, mais um Manuel, curioso. Cacá telefonou para João Ubaldo em tom grave, dizendo que precisava encontrá-lo para uma conversa séria. Ubaldo era docemente paranoico. Ficou aterrorizado. Sendo ficcionista, formulou as hipóteses mais terríveis para a suposta motivação da conversa. Quando Cacá chegou ao apartamento de João, na rua General Urquiza, achou o dono da casa trêmulo, à espera do pior. Antes que começasse a dizer qual era a sua proposta, João Ubaldo perguntou, em tom digno de um personagem de Dostoiévski: "O que é que você quer de mim?" Cacá esclareceu que queria que Ubaldo trabalhasse com ele no roteiro de Tieta. Só então Ubaldo, que além de paranoico era hipocondríaco, respirou aliviado e disse: "Só isso? Que bom, pensei que você fosse me pedir um rim para transplante." Pouco depois de Tieta, Carlos Diegues resolveu encarar o desafio de adaptar Orfeu da Conceição. Já tinha conversado a respeito com Vinícius e ambos tinham antipatia da versão anterior, chamada Orfeu Negro. O filme tinha ganhado a Palma de Ouro em Cannes e o Oscar de filme estrangeiro. Mas grande parte dos intelectuais brasileiros achava que o resultado era uma espécie de macumba para turista. Imagino a alegria de Vinícius quando o Cacá lhe propôs uma série de novidades. Orfeu, desta vez, viria de uma favela, de um subúrbio carioca, e se apaixonaria por uma Eurídice da favela. Isso foi a primeira versão. Depois você trouxe a Eurídice lá da região norte, né? Depois Orfeu se confrontaria com traficantes pesados da época, coisa que não havia nas favelas de 1950. O próprio Vinícius, aliás, havia posto na primeira edição uma nota em que pedia que o texto fosse adaptado às futuras circunstâncias da cidade. Infelizmente, elas são cada vez piores, como todos sabemos. Em clima de entusiasmo, Cacá foi para os Estados Unidos lançar Bye Bye Brasil. No caminho de volta dentro do avião, sobre da morte de Vinícius. Foi uma comoção. No cemitério São João Batista, cerca de 1.000 amigos de Vinícius cantavam "Se Todos Fossem Iguais a Você", aos prantos. Tom Jobim, diante da tragédia sentimental e cinematográfica, comentou com Cacá: "Vinícius não é mesmo de confiança. A gente vira as costas e ele morre." O Orfeu de Carlos Diegues se consumou alguns anos mais tarde. O cenário era um novo Rio, dominado pelo tráfico e tendo em plena gestação o ovo da serpente das milícias. O lirismo ficou por conta das imagens, da canção de Eurídice, cantada por Tony Garrido e composta por Caetano Veloso. Uma canção tão linda que tocou mais de um ano nas rádios do Rio, sem que ninguém reclamasse. Para introduzir um novo episódio literário, precisamos voltar ao ano de 1981. Carlos Diegues visita seu amigo Glauber Rocha na cidade de Sintra, em Portugal, onde encontra Jorge Amado e João Ubaldo Ribeiro. É nessa ocasião que Ubaldo dá a Cacá um exemplar de seu livro Já Podeis da Pátria Filhos. O livro é um espetáculo de oralidade. Cada conto é narrado por um nativo da ilha de Taparica. O poder de criar verossimilhança é tamanho que alguns personagens cujos nomes inspiraram as histórias de ficção juram que elas de fato aconteceram, embora todas fossem produto da imaginação de João Ubaldo. Carlos Diegues ficou encantado com o livro. Pensou em fazer dele um filme rapsódia, uma espécie de Canterbury Tales ou de Decameron. Depois percebeu que não havia mundos nem fundos para produzir um painel dessa magnitude. E se concentrou num único conto chamado O Santo que não acreditava em Deus. Muita gente aqui deve ter assistido ao filme Deus é Brasileiro, que começa com as vicissitudes do pescador Taoca até seu encontro com Deus, disfarçado de Antônio Fagundes. Um Deus mal-humorado, que parece desembarcado do Velho Testamento, e já começa por ensinar ao pescador, disfarçado de Wagner Moura,
com quantos paus se faz uma canoa e com quantas bofetadas se domina um sujeito meio ateu e muito à toa. Deus faz uma peregrinação à procura de um santo que possa tomar conta do universo, enquanto ele, Deus, tira férias. É uma viagem de iniciação conduzida por Carlos Diegues. Nem os personagens, nem nós, espectadores, saímos dela idênticos. A história provoca em nós a compreensão de que o outro é sempre o outro, de que precisamos compreendê-lo em sua diferença. Carlos Diegues fez muitos filmes notáveis que muitos de nós guardamos na memória. Chuvas de Verão, Bye Bye Brasil, O Maior Amor do Mundo. Sem esquecer Dias Melhores Virão. Título esse que nos sugere, mais uma vez, a esperança de que haja futuro nesse país cujo futuro foi encapsulado numa profecia de Stefan Zweig. Porque, às vezes, parece que estamos condenados a um futuro que não chega e a um passado que não passa. Mas, como diz Kaká, dias melhores virão. Enquanto esses dias não chegam, Carlos Diegues acaba de lançar O Grande Circo Místico. O filme marca o regresso ao princípio de sua odisseia pessoal e a seu poeta favorito, Jorge de Lima. O poema conta a saga de uma família dedicada ao circo. São 5 gerações cujos feitos são contados de modo prosaico e misterioso pelo poeta. Parecia uma aventura fadada ao desastre. Como transformar em imagens os delírios poéticos de Jorge de Lima? Como fazer de suas metáforas alguma ação que pudesse se traduzir em linguagem cinematográfica? Pois Kaká Diegues e Renata, com a cumplicidade do roteirista Jorge Moura, conseguiram fazer do Grande Circo Místico um desfile de maravilhas. Da primeira vez em que o assistimos, ficamos todos perplexos. Era uma espécie de Jean Renoir com sexo, drogas e chachado. Ao vê-lo, parece que o vaticínio de Jorge de Lima se realiza e se traduz em cinema. Há sempre um copo de mar para um homem navegar. É um cinema-poesia. Alguma coisa que só de vez em quando temos o privilégio de admirar. Uma emoção tão dolorosa e brasileira que só poderia ser encontrada no olhar de Grande Otelo. Finalmente, Carlos Diegues chegou à conjugação total do cinema com a poesia, como era seu projeto desde a juventude. É muito natural, portanto, que Carlos Diegues venha ocupar o seu lugar na Academia Brasileira de Letras. E aqui nós te saudamos, como dizia um bardo inglês, por toda a eternidade e mais um dia. Mesmo que a eternidade seja só a comemoração deste momento. Por mais que a realidade seja sua parceira, meu caro Kaká, seu tempo é sempre o tempo da utopia. Obrigado. Senhoras e senhores, que discursos belíssimos ambos, pronunciados de modo tão propício, poético e marcado por uma teimosíssima esperança e por uma cultura ampla que nos agasalha em momentos tão difíceis como esses, que necessariamente não precisam ser repisados, porque a realidade é bastante dura e ofensiva. Mas essa casa, Barretão, é de fato a casa do diálogo, a casa atenta aos significados muito bonitos, como se hoje, na lembrança de Nelson, sobreparasse aqui o que foi um tema muito claro de vocês dois, sobre a passagem de Pasolini do SEMA para o cinema e do cinema para o SEMA. Um trabalho de continuidade, em que também estava Tarkovsky, sobretudo no primeiro grande patriarca, para além de Humberto Mauro, mas também Mário Peixoto, que se fez presente hoje de algum modo, e também Leon Hirschman, aqui lembrado, com os filmes dedicados a Anísio da Silveira e a todas as suas visões tão espetaculares. Joaquim Pedro de Andrade, às vezes lembrados aqui, o Nelson Pereira dos Santos, mas, sobre tudo isso, a alegria, Kaká Diegues, hoje, e aqui termino, porque o presidente não deve falar nessa hora, o meu entusiasmo está ultra contido, mas o meu coração já te disse alguma coisa e continuará a te dizer depois. A vitória hoje, de uma presença como a sua e de todos aqueles companheiros seus que estão aqui representados, não apenas os seus amigos que aqui se encontram, mas as gerações dos seus pertencimentos, isso nos dá uma grande alegria, como disse muito bem no belo discurso Geraldo Carneiro,
a perspectiva de uma construção utópica incessante, porque, infelizmente, e Althusser disse isso, quando você criticava a leitura direta do espelho, do marxismo vulgar, o futuro dura muito tempo. L'avenir dure longtemps. Essa talvez é a nossa esperança. Às vezes dura tempo demais, mas se nós o apressarmos desde já, ele começará a acontecer de algum modo, e isso cabe a nós, certamente. Cabe essa teimosia daquilo que um grande filósofo chamou princípio da transformação e da esperança, como bem sabe Tarcísio Padilha. Essa é, Inácio de Lória Brandão, a sua casa também. E aqui nós nos conjugamos todos à espera de tempos melhores e com a renitência e com a sabedoria de compreender que, sem a defesa intransigente da cultura, não há possibilidade de convocar o futuro, porque o futuro não virá. A base de uma teologia lembrada pelo teólogo Geraldo Carneiro, em que hoje é preciso conhecer bastante teologia, a má teologia, para defender-se da má política e de uma economia melhor, certamente baixa, mais keynesiana e mais fraterna. A minha alegria termina aqui e depois se prolonga. Agora é o momento da festa, mas eu pediria primeiro que os acadêmicos Sérgio Paulo Rouanet, Rosisca Darcy de Oliveira e Arno Welling acompanhassem o acadêmico Carlos Diegues ao Salão dos Fundadores, onde, dentro de 10 minutos, receberão os cumprimentos de todos. E eu peço, por favor, como costumo pedir sempre, tenham todos a vontade de abraçar, esmagando-o praticamente de afeto e de amor, o novo acadêmico Carlos Diegues, inclusive porque ele merece tudo isso, com a vênia da Renata. Mas, por favor, esperemos que todos os acadêmicos saiam, de tal modo que não haja conflito de dinâmica, não de interesse, mas um conflito de dinamismo. Então, vamos esperar que todos saiam, e aí sairemos todos felizes, com abraços duradouros de uma eternidade mais um dia, ou de uma noite 1000 mais uma. Acadêmica Rosisca, acadêmico Sérgio Paulo Rouanet, acadêmico Arno Welling, por favor, acompanhem a sala dos fundadores, enquanto aguardamos... Yalla, yalla, yalla. Vamos, isso. Isso mesmo. Brava Rosisca. Atendamos todos com amor, e os acadêmicos já vão acompanhando.